Muitas informações do Fluminense neste vídeo da Central. Duas atualizações sobre Luiz Henrique importantíssimas, torcedor tricolor. Assista esse vídeo do início ao fim para você ficar sabendo como está a situação, como está o panorama da negociação entre Fluminense e Betis. Tenho duas novidades: o que o Betis exigiu, no mínimo, para negociar o jogador, e mais uma declaração de um dos agentes do Luiz Henrique, que acaba de sair no jornal O Globo. Vou trazer também informações sobre o Campeonato Carioca. Já saiu as 5 primeiras rodadas do Fluminense. Fluminense ganhará dinheiro por negociação de jogador que esteve aqui em 2023. São muitas notícias nesse vídeo. Fiquem comigo até o final. Vou soltar a vinheta para contar tudo para vocês a partir de agora. Única coisa que eu peço sempre aqui, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhuma atualização da Central Fluminense nesse mercadão da bola tricolor. Inscreva-se no canal se você já está assistindo a gente com frequência, mas se esqueceu, esse é o momento, se inscreva e comenta aí de onde que está assistindo para a gente mandar um abraço em vídeo para você, beleza? Então vamos começar com as informações, vamos começar com as notícias, torcedor tricolor. Quero falar do Campeonato Carioca primeiro aqui, porque a Ferdi divulgou datas, horários e locais dos 5 primeiros jogos do Fluminense. Na verdade, ainda não tem definição de todos os jogos de locais, né? Mas já destrinchou as 5 primeiras rodadas do Fluminense. Foi nessa manhã de quarta-feira, né? As 5 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. A Ferdi fez esse desmembramento. Beleza? Vamos lá! Primeira rodada, Fluminense e Volta Redonda, dia 18 de janeiro, numa quinta-feira, 9h30 da noite, no Raulino de Oliveira. Fluminense Portuguesa, 21 de janeiro, domingo, 4 horas da tarde, ainda a definir. Audax Rio versus Fluminense, 25 de janeiro, numa quinta-feira, 9h30 da noite, no Elci Resende e Bacaxá. Lembrando que o Audax mudou, né, de sede agora, a sede é lá em Saquarema. Quarta rodada, Nova Iguaçu, 28 de janeiro, num domingo, 6h10, a definir. E Fluminense e Bangu, dia 1º de fevereiro, quinta, 9h30 da noite, a definir. Cara, esses jogos como mandante do Fluminense, esses que eu falei a definir, são comando do Fluminense, tá? Então, pode ser no Maracanã, ou o Fluminense pode fazer um tourzinho aí no Brasil, botar um joguinho no Espírito Santo, vai depender também do planejamento do Fluminense. Eu adoro quando o Fluminense faz isso. Joga algum jogo estadual no Espírito Santo, aproveitar o embalo da torcida tricolor. Eu sei que às vezes, por logística, é ruim fazer isso, mas eu acho que o torcedor nacional do Fluminense, que abraçou a equipe em 2023, merece isso. É uma galera que quase não assiste o Fluminense, quase não tem a possibilidade de ver um jogo de perto do Fluminense. Seria muito bacana se o Fluminense fizesse isso, até pouparia um pouco o gramado do Maracanã, e o estadual, vamos combinar, não atrai tantos torcedores assim. Eu, particularmente, eu não vou em muitos jogos contra pequenos do estadual no Maracanã, porque realmente são poucos atrativos, beleza? Então, tá aí essa primeira informação, gente. Já foi desmembrado as 5 primeiras rodadas do Fluminense no estadual 2024. Fluminense buscando o tricampeonato carioca, que seria muito importante pro clube, beleza? Vou falar aqui da segunda notícia, tá? É uma informação importante, interessante, porque o Fluminense vai ganhar valor em negociação de atleta que estava aqui por empréstimo e acabou saindo. Você lembra dele? Exatamente. Gabriel Piranes chegou ao Fluminense emprestado pelo Santos, fez um gol importante, né? Fez o gol do título da Taça Guanabara, né? Aquele confronto contra o Flamengo, o Fluminense vira, precisava ganhar, e o Gabriel Piranes vai lá nos últimos minutos, faz o gol da vitória do Fluminense, que deu o título da Taça Guanabara. Ele será comprado, em definitivo, pelo DC United dos Estados Unidos, né, que foi o clube que, entre aspas, tirou do Fluminense, senão o Gabriel Piranes tinha terminado a temporada conosco. A equipe vai desembolsar cerca de
US$ 1.300.000, cerca de R$ 6.300.000, o Fluminense receberá parte do valor do negócio por conta da vitrine. Geralmente, né, são 10% de taxa da vitrine, pelo menos na maioria das negociações que a gente tem conhecimento. É assim, não sei como ficou essa negociação entre Fluminense e Santos, mas o Fluminense deve ganhar um valor, não deve chegar a uma cifra bater milhão, mas deve ser algo ali em torno entre 600 mil e 800 mil reais dessa negociação, que tá valendo, né? Foi um jogador que passou pelo Fluminense, o Fluminense deu uma visibilidade, foi vendido, o Fluminense ainda vai ganhar um troquinho aí com um jogador que nem é seu. Então, Fluminense vai ficar, na minha opinião, tá? No lucro com essa negociação do Gabriel Pirani. Boa sorte para ele, sempre representou a camisa do Fluminense muito bem. Esperamos que tenha sucesso lá no futebol dos Estados Unidos, pelo menos é a minha torcida para ele. Tá certo? Antes das últimas duas notícias sobre o Luiz Henrique, duas atualizações importantíssimas. Vou mandar um abraço rapidinho aqui para a galera que está sempre comentando conosco aqui, sempre pedindo um abraço, dando uma moral. Tem que dar moral para a rapaziada também. Um abraço para a Escola de Futebol Sonhos de Criança em Nova Iguaçu, para a Regina de Guará, Brasília, para o Clemilson de Manaus, para o José de Canarã, na Bahia, para o Ninaldo de Vitória da Conquista, na Bahia também, Gratec de Vila Velha, Espírito Santo, Nizam de Corrente, no Piauí, Júnior de Nova Iguaçu e para o JP do Rio de Janeiro. Valeu demais, galera. Continuem comentando aí, assistindo os conteúdos da Central Fluminense. Não esquece de deixar o like, não, que vai nos ajudar bastante, beleza? Agora vamos sim. Agora sim, né? Vamos falar de Luiz Henrique, vamos falar das duas informações que saíram nessa tarde, início de noite. São informações importantíssimas, torcedor tricolor. Já vou colocar a foto aqui do Luiz Henrique na tela. São notícias importantes. Eu vou começar com a primeira aqui, tá? Porque o Betis estipulou o valor mínimo para negociar o Luiz Henrique em definitivo. É uma informação do site gol.com, né? Eu já venho falando aqui, trazendo essas informações do Luiz Henrique, torcedor. A negociação não é simples. O Fluminense está disputando o jogador com o Flamengo. E, assim, a prioridade também do Betis da Espanha é negociá-lo em definitivo. Trouxe a informação que a multa rescisória do Luiz Henrique é de 554 milhões de reais, contrato até 2028, mas o Betis tem essa necessidade de negociá-lo para abrir um espaço a um atleta não europeu. Falam-se que eles estão perto de acertar com o Johnny Cardoso, do Internacional, clube brasileiro, para entrar nessa vaga e precisam vender o Luiz Henrique. O Luiz Henrique gostou do projeto. Tem informação do Saudações Tricolores que ele já tem um acordo verbal com o Fluminense. Entre jogador e clube, está tudo certo. Dito isso, o site Gol.com informou que o Betis deseja valores acima dos 12 milhões de euros para liberar o atleta. É muita grana. É muita grana. Esse valor aí, para o Fluminense, é inimaginável. Aí a negociação começa a ficar difícil para a gente. O Fluminense tem um teto, tem um limite de negociação. 12 milhões de euros é muita coisa para o Fluminense agora. E Bet, segundo o Gol.com, deseja valores acima disso. A diretoria do Fluminense se reuniu na última terça-feira e enviou uma proposta oficial de empréstimo com valor, né? Oferecendo valor para o empréstimo. Não se sabe ainda se é no molde de empréstimo com opção de compra obrigatória ou só uma opção de empréstimo com uma opção de compra, que não tem essa obrigação que o Fluminense tenha que comprá-lo ao final deste contrato. O Fluminense ainda não recebeu o retorno do Betis. Então, o panorama, por enquanto, é esse. O Betis quer negociá-lo em definitivo e deseja valores de 12 milhões de euros acima, né, de 12 milhões de euros para liberar esse atleta de forma definitiva. Por esse valor, realmente, o Luiz Henrique não vai vestir a camisa do Fluminense, porque realmente o Fluminense não tem essas cifras, gente. A verdade, a gente tem que falar a verdade aqui.
A gente tem que trazer a informação correta, não adianta a gente também ficar alimentando o sonho do torcedor tricolor que deseja ver o Luiz Henrique. Eu desejo ver o Luiz Henrique de volta no Fluminense, mas o Fluminense não tem condição de pagar esse valor. A gente não tem investidor, não somos SAF, o mercado está muito inflacionado. A segunda notícia que sai, lembra do Johnny Max, empresário do Luiz Henrique, que deu uma entrevista para o Vitor Lessa? Ele volta novamente aos holofotes, só que agora está dando uma entrevista para o jornal O Globo, e ele fala sobre essa disputa Fla-Flu pelo atacante. Abre aspas. Ele é tricolor doente, a primeira opção é o Fluminense. Se não chegar ao que o Luiz quer, o pessoal vai ver o que é melhor para o jogador. A gente não está descartando nada, vamos pensar na carreira profissional e financeira do garoto. Algumas propostas do Brasil e do exterior têm sido feitas e todas estão sendo analisadas. O Fluminense é preferência do jogador por ser clube revelador, mas tudo depende da proposta, do que for melhor para o jogador e sua família. Nenhuma proposta foi descartada ou aceita. Essa foi a aspas que o jornal O Globo publicou, né, da entrevista de Johnny Max, um dos agentes do Luiz Henrique. Então, o panorama atual é esse. O Betis quer um valor altíssimo pela venda definitiva. O Fluminense fez uma proposta de empréstimo, oferecendo valor que não foi divulgado por enquanto. Fez essa oferta de empréstimo por 1 ano. A gente não sabe ainda se é com opção de compra obrigatória, se é só com um valor para opção de compra, caso o Fluminense queira exercer ao final do contrato de empréstimo. E agora o Johnny Max, que falou que o Luiz Henrique não jogaria no Flamengo, disse que nenhuma proposta enfim, nenhuma proposta foi descartada ou aceita, né? Corrigindo aqui o que eu ia falar. Então, temos em aberto essa situação do Luiz Henrique, o Fluminense está no páreo, mas por esses valores a coisa está começando a ficar mais difícil para o Fluminense fechar essa negociação com o Luiz Henrique. A gente espera que a vontade do Luiz Henrique voltar ao Fluminense seja muito maior do que simplesmente dinheiro. A gente fica nessa expectativa porque aqui ele tem a torcida ao lado dele, conhece o ambiente, é formado no clube, e acho que seria perfeito para ele retomar o seu futebol, voltar a jogar, voltar a ter esse sorrisão aí, voltar a ser feliz, porque lá no Betis realmente ele não está conseguindo jogar. Galera, o panorama é esse, essas eram as informações que eu queria trazer. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhuma atualização de notícia do Fluminense com a Central Fluminense. Comente sobre essas informações. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu.